sobre comunhão, tá bom? Sobre comunhão. Deixa eu pegar aqui esse convidador, né, para que as pessoas se inscrevam no canal, deixar um pouquinho mais para cá, só para poder chamar a atenção agora. Então tá aqui, né? Se você não se inscreveu, se inscreva, isso vai ajudar muita gente, né, a ir mais longe no que a gente está falando, no que a gente está fazendo. Aqui tem são 5 orientações bíblicas que tem a ver com comunhão. São o que é chamado de, como é que chama? Tem um nomezinho apropriado para isso, né? Eu devia ter colocado o nome aqui para poder a gente estar lembrando sempre. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Né? São mutualidades, né? Que a Bíblia ensina, orienta, né? E que, pelo menos hoje, a gente vai lembrar de 5 deles. Aqui está. Primeiro, veja só o que é que Paulo está orientando, o que é que a Bíblia está orientando sobre a questão de comunhão, né? No convívio espiritual. Tá certo? Isso aqui é dentro de qualquer espírito religioso, não é só o cristianismo. Lembra que Jesus falou que ele tem ovelhas fora do cristianismo? Né? Então, isso quer dizer que ele está falando para todos que estão ligados a ele. E também todos os outros que não são, porque isso também é bênção, é saúde mental, inclusive, para essas pessoas, mesmo não estando comprometidas com o Senhor. Então ele diz assim, olha, primeira, é a 11ª, mas é a primeira, o de hoje para a gente. Está em Gálatas 5,15. Ele diz assim, não mordam e devorem uns aos outros. E aqui não está falando sobre canibalismo não, tá? Não está falando de aquela necessidade de morder mesmo fisicamente o outro. Não é nesse sentido, não. É no sentido de estar sempre disponível para prejudicar o outro. Entendeu? De deixar o outro desconfortável. Então, não mordam e devorem uns aos outros. Isso é comunhão. Segundo, não provoquem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Isso é comunhão espiritual. Fruto da presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso produz a pessoa ser luz e sal no reino de Deus. Terceiro, não mintam uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Eu gosto muito de lembrar, para mim, inclusive, eu gosto de lembrar o seguinte, quando a gente mente é porque a gente entende muitas vezes que a verdade ela vai ser ruim, ela vai ser prejudicial. Mas o que eu tenho dito é o seguinte, a verdade em si ela não é prejudicial. O que é prejudicial para a pessoa que vai ouvir é a maneira como a gente vai falar a verdade. Entendeu? Então, o problema não está na verdade. A verdade liberta, lembra? O problema não está na verdade que a gente quer dizer ao outro. O problema está na maneira como a gente vai falar a verdade. Porque toda verdade ela tem que estar acompanhada de amor. Aí ela se torna edificante. Uma verdade que não é acompanhada de amor, ela não edifica, na maioria das vezes. Entendeu? Então o segredo está no amor. Na maneira como eu vou falar aquela verdade, eu vou viver aquela verdade com aquela pessoa. Então, se eu tenho isso em mente, eu descubro que eu não preciso mentir. Eu só preciso ser sábio para viver amor e dizer para aquela pessoa a verdade que eu acho que vai ajudá-la. Entendeu? Então, não é a verdade que é o problema é a maneira de falar a verdade. Terceiro, não mintam uns aos outros, esse é o terceiro. Quarto, confessem os seus pecados uns aos outros. Então, é a orientação bíblica
que o confessar pecados um ao outro é algo que promove mutualidade, que promove comunhão. Tá? Aqui não tem aquele sentido que alguns dão de que assim, olhe, conte para o outro os seus motivos, né, pelo qual você cometeu, fez determinadas coisas. Não é esse o sentido. Né? O sentido é de você compartilhar com outros, não é? Com pessoas sadias. Se você for falar, conversar algumas coisas com pessoas que não são sadias, né, nas suas emoções, não são sadias na sua mente, não são sadias nos seus comportamentos, você vai piorar a situação. Nem todo mundo está apto a ouvir o que a gente tem a dizer sobre a gente. Ou não são maduros, ou são pessoas que têm algumas dificuldades para compreender. Enfim, nem todo mundo pode ouvir, a gente pode usar como sendo esse confessar uns aos outros, né, os nossos pecados. Entendeu? Então, nem sempre, né, isso quer dizer que eu tenho o primeiro que eu encontrar eu ir confessando. Não, não é isso. Tá? É a ideia de eu ser, eu buscar ajuda no outro, falar para o outro das minhas limitações, não é? Mas pessoas que possam realmente me ajudar. E que isso que eu fiz não vá produzir escândalo na vida daquela pessoa. E por último, perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Isso tem um lado difícil, mas tem um lado fácil. O lado fácil é o seguinte, é sempre você acreditar, tomar a posição que Jesus tomou. Né? Lembra de Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Entendeu? Então, é a gente tomar essa posição de Jesus. Jesus se colocou no lugar do outro. Jesus disse, Senhor, perdoa porque eles, né? Eu entendo que eles não estão sabendo exatamente o que é que estão fazendo. E quando você toma o lugar do outro, facilita você perdoar. Então, é muito bom. Uma maneira que eu uso muito, né, e que muitas vezes tem me ajudado, é sempre dizer assim, para mim, é para meu bem, não é para o bem do outro, não. Apesar que o outro vai ser beneficiado. Mas é para meu bem, é para a minha saúde. Então eu coloco o seguinte, se eu fosse aquela pessoa, tivesse a cabeça e o entendimento que ele tem, tivesse as informações que ele tem, tivesse tido a criação que ele teve, né? O histórico dele, eu faria a mesma coisa, eu falaria a mesma coisa que ele está fazendo ou falando. Eu faria a mesma coisa, ou pior. Talvez ele até seja melhor do que eu se eu estivesse no lugar dele. Então, isso facilita. Não é errado, isso é verdade. Se eu tivesse o mesmo histórico dele, eu estaria fazendo e falando a mesma coisa. Então ele, na verdade, não é culpado, ele é vítima de uma série de circunstâncias na vida dele. Entendeu? Então, quanto mais eu me apego a isso, quanto mais eu reconheço isso, minha saúde agradece. Meu bem agradece, meu coração agradece, minha mente agradece. Então eu estou fazendo um bem para mim, ele vai ser beneficiado. Minha relação com Deus vai ser beneficiada, mas eu sairei ganhando muito mais. Entendeu? Então, essa mutualidade de informações que tem aqui, isso tudo contribui para para essa comunhão nossa, uma comunhão espiritual agradável a Deus. Tá bom?